pergunta, para que deixar de ser medíocre se você pode ser medíocre em paz? Você sabia que gente que não tem a mente expandida sofre menos? E eu te provo biblicamente. Em Eclesiastes está escrito assim que a sabedoria produz tristeza. Podia também pegar essa aula antes de sair louco, estudando, destravando, expandindo, crescendo. É muito melhor você saber disso. É muito melhor você não saber das oportunidades. É melhor você não entender das possibilidades. É muito bom você não conhecer tanta coisa. É muito bom você nem sair da sua cidade, porque quanto mais você se mover, mais triste você vai ficar. Porque você vai ganhando sabedoria. Tem dois tipos de sabedoria, a horizontal e a vertical. Se você abrir a sua cabeça numa noite igual hoje, você vai perceber o seguinte, que vale a pena ser ignorante, vale a pena ser medíocre ou abaixo da mediocridade, desde que ninguém te conte que tenha mediocridade. O que é ser medíocre? Não é uma ofensa, é ser mediano. Então, quando alguém fala assim, todo mundo está falando tal coisa a seu respeito, eu pergunto, mas todo mundo é quem? Aí começa, não, é o ciclano, eu falo, mas esse povo está tudo abaixo da linha da média, o que eu vou ouvir alguma coisa que esse povo está falando? Não faz sentido. Agora, se tiver um nobre falando, nobre não é porque tem dinheiro não, nobre é de cabeça, nobre é a postura, é o posicionamento da pessoa. E aí você fala, o nobre está falando, então vamos parar. 50 mediano para mim não serve para nada a fala. Que emociona com coisa boa e coisa ruim, 50 vezes por dia ele troca de opinião. Se você pegar um mediano e você comete um erro, ele não vai ter benevolência com você, ele vai querer te espancar. Você pega um nobre, ele vai ter sempre compaixão, ele vai falar, cara, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa de errado nisso aí. Então, o convite que eu tenho para cada um de vocês é o seguinte, eu não iria jamais dar um alerta, eu não mexeria com esse negócio de deixar de ser medíocre. Não estou brincando, eu estou falando sério. Deixa eu colocar meu coração para fora que vocês vão levar a sério. É muito melhor você viver rodeado das mesmas pessoas a vida inteira. É muito melhor você não ter expectativa de uma mudança nesse país. É do jeito que está aí, vai indo. É muito melhor você colocar no seu coração que você não precisa ganhar mais do que você ganha. Não tem como você ir para lugar nenhum, não tem como você fazer nada. É muito melhor você ficar na sua. Você já está melhor que os seus pais, então você entrou numa média que é melhor do que os seus avós viveram. Para que esse negócio de querer prosperar? Tem gente agonizando aqui já, né? Mas não é o Pablo que eu conheço. Esse cara é outro. Não é possível. Tem gente que só funciona se falar o contrário. Se falar, vamos, você fala, não, eu não acredito em mim mesma. Não, com todo mundo funciona, menos comigo. Aí começa as historinhas na sua cabeça. Deixa eu te explicar. Eu vou insistir alguns minutos. Continue medíocre. Continue na média. Continue sem nunca ser milionário. Aí você fala, Marçal, você acha mesmo que todo mundo vai ser milionário? Todo mundo que quiser vai. É só querer? Aí falta só os pedaços. Aí é o que querer, o que fizer, o que insistir, o que for constante, o que for progressivo e o que não desistir. Esse aí chega, certeza absoluta. Tem como mesmo? Tem. Tem gente que eu conheço que levou 50 anos para bater 1 milhão. Não sei se você sabe. Dos 18 aos 60, um salário mínimo, pelo menos na minha época que eu era adolescente, fazia. Depois tem que fazer as contas aí. Mas geralmente você consegue fazer com 30 anos, você consegue fazer 1 milhão. 30 anos juntando dinheiro, não é empreendendo, não é vendendo, não é comprando nada, é juntando. Um salário mínimo. Eu não sei se hoje essa conta bate. Eu sei o seguinte, tem como fazer em 20 anos, em 10, em 15, em 5, em 1 ano, 1 mês, 1 semana. Tem como fazer em 1 dia. Aí alguém fala, mas eu não consigo. Eu tenho certeza que você não consegue. Você não conseguiu fazer em 1 ano. O segredo não é a mágica, o segredo é a sabedoria. Se o seu pensamento é mediano, você não vai conseguir. Se você for medíocre com o seu corpo, você também não vai conseguir. Se você não envolver em certas situações, seu cérebro vai te reprovar e ele não entrega. Você imagina que a natureza, ela só deixa os peixes subirem no rio se a água descer. Se você tiver profundidade e largura, não só os peixes, mas como grandes embarcações vão navegar no seu canal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender que a profundidade é a sabedoria e a largura de um rio é o conhecimento. Duas coisas distintas. Quer deixar de ser mediano? Anota a primeira coisa aí, então. Vai ter que estudar. Essa parte é a parte mais chata e ingrata que existe, porque você estuda e nada muda. Bingo! Por isso que ninguém gosta de estudar. Por que as pessoas não gostam de estudar? Porque estudar não muda a vida de ninguém. Só traz tormenta. A pessoa estuda, sabe que tem como ganhar milhões no digital e não ganha. E agora? Mas pelo menos você sabe e um monte de gente não sabe. Mas por que eu não ganho? Porque falta outros pilares, vai ter que deixar de ser mediano em outras áreas. Confesso que se eu desligasse todas as conexões humanas que eu fiz, eu seria uma pessoa abaixo da linha mediana.
Eu lembro quando eu ganhava um salário de R$ 240 por mês e 3. Eu ganhava R$ 240, depois fui promovido, ou melhor, o salário aumentou para 360. Rapaz, mas deu uma felicidade. E engraçado, ele era equivalente ao que eu fazia. Se eu continuasse fazendo aquela mesma coisa, eu acho que o máximo, depois de 20 anos, eu estaria ganhando uns 20 mil hoje fazendo isso. Que eu acho que é o que vale. Que é essas funções de ser responsável e operar grandes sons e tal. Era o que eu fazia. Então, naquela época, era um bom salário na minha cabeça. Só que eu não fiquei fazendo aquilo a vida inteira. Eu fui conhecer gente, conhecendo gente. Eu tenho que falar isso. Meu primeiro emprego profissional, com 16 anos de idade, foi ser sonoplasta, operador de áudio. Tudo por quê? Porque na igreja, um fazia uma coisa, o outro ia para o teatro, outro tocava o instrumento, e aí uma pessoa falou, cara, você não quer aprender a mexer nessa mesa de som? Falei, quero. Aí ele me deu a revista e falou, estuda. Aí eu fui estudar, comprei outra, e fui estudando, e comecei a mexer de graça, gerando valor. E aí depois, cheguei, quando eu vi um auditório com 4.000 pessoas, e alguém falou, sua carteira está assinada, aonde eu aprendi tinha 100 pessoas no prédio da igreja. E aí eu comecei a operar um som de 4.000 pessoas, eu fiquei doido. Eu achava que aquele era o fim do mundo. Só que aí está o problema. Outra pessoa no meio do caminho falou para mim, cara, por que você não mexe com outra coisa? Por que você não mexe com isso? Eu poderia falar, não, eu adoro fazer isso aqui, eu estou bem, porque eu comecei operando áudio de graça para 100 pessoas, hoje eu sou profissional, carteira assinada, atendendo 4.000 pessoas, né, ao mesmo tempo. Eu me achava demais, sério mesmo. Resumo, se você estudar, você vai sair de lugares de 100 pessoas e vai para lugares de 4.000. Um eu fazia de graça para aprender. No outro, eu recebia R$ 360. E estou te falando, pensa num cara que tinha gratidão e achava que tinha achado o topo da carreira do mundo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a conectar com gente que começou a me dar ideia. Eu não queria fazer faculdade, se eu não passasse na federal, não passei. Aí eu virei e fui seguindo o conselho de outra pessoa. Vamos fazer direito, acabei fazendo. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer o evento. E eu sempre fui mexendo por conta das conexões. O que vai acontecendo? O conhecimento ele não vai mudar a sua vida, mas ele vai criar consciência na sua vida. O conhecimento ele é água. Você vai notar assim, ó, o conhecimento é água. Muita gente está com a água parada. E está com dengue. Então, se tivesse sem o conhecimento, estava melhor. Eu estou te provando e acredite. Se você não tiver conhecimento nenhum, você é mais satisfeito que qualquer pessoa que tem conhecimento. Você ficar irritado, aí por irritação você fala, eu não aguento isso aqui mais não. Eu não aguento mais ficar olhando esse olerite. Eu não aguento mais essa empresa que todo mês eu trabalho 30 dias e não ganho nada. Você está ligado, né? Que cada 10 empresas novas, o empresário não ganha nada. Nada. Ele, ao invés de ter uma empresa, ele tem uma funerária. E ele vai para lá fazer um velório todo dia. E a expectativa dele não é enterrar o morto. A expectativa dele é ressuscitar o morto. Chama a teoria do cavalo morto. Junta todo mundo da casa, da empresa, joga um cavalo morto em cima de uma mesa e fala assim, ó, eu quero diversas ações para ressuscitar esse cavalo. Se tivesse um humilde lá, era só falar assim, ó, o cavalo já morreu, vamos enterrar ele. Tem gente aqui que só precisa fazer isso, enterrar o cavalo. E aí fica gastando dinheiro para pegar a opinião de 30 para ver como é que ressuscita o cavalo. Você nem é empresário, você é um funerário. Você está fazendo um serviço quer dizer, você está querendo ressuscitar um morto, velando ele todo dia. Ou seja, tem alguma coisa de errado no que você está fazendo. Então vai ouvindo. O conhecimento é o primeiro. Ele vai te diferenciar das pessoas, mas só no nível de consciência, porque no nível da realidade não vai mudar nada. Conhecer, Lao Tse, um provérbio oriental, ele falava o seguinte, que saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, quer deixar de ser mediano? Passo 1, você tem que saber. Soube, tá tudo certo. O que eu faço? O conhecimento é uma água. Tem gente que é um reservatório sem água, não sabe nada. Tem gente que tem água. A água parada, você já sabe o que vira. Como é que a natureza ela se comporta? Se você tem um lago que não tem entrada de água nem saída de água, esse reservatório vai secar, porque a água está evaporando, essa água vai baixando, até virar uma laminha, depois vira um desertinho e fica sem água, certo? Só que se tiver água entrando e tiver água saindo, ali tem fluidez. A água saindo é tração dessa água, significa sabedoria. Como é que eu deixo de ser um mediano, então? Eu preciso tracionar aquilo que eu aprendo. E eu vou te ensinar uma técnica que ela não falha. Você vai estudar 1 hora, praticar 20. Não estude 10 horas para praticar meia hora.
Se você é uma pessoa que adquire o conhecimento, traciona o conhecimento e vai para ambientes melhores, lá você vai encontrar uma coisa. Anota aí para você aumentar a chance de deixar essa mediocridade. Encontrar gente nova. Pablo, mas se eu encontrar gente ruim, mesmo que seja nova, ela vai te ensinar de todo jeito. Gente ruim ensina. Os caloteiros me ensinaram. Eu sei ler caloteiro de longe. Eu sei ler gente que só tem história e não tem lastro. Eu não acredito em história de ninguém, tá? Só para vocês entenderem. De ninguém. Mas de ninguém, eu vou repetir para ver se você entende. Ninguém. Quando a pessoa conta uma história, eu conheço um pouco de cérebro, eu sei que ela está arquitetando a defesa dela. Ela não está falando de realidade. Porque na realidade, quando você é muito natural, você não precisa da história, dá para ver o fruto da pessoa. E eu prefiro ver o fruto, é uma frequência. Eu prefiro o fruto que a história. A história sempre é uma defesa. É uma defesa técnica do cérebro. Então, qualquer historinha que você contar para mim, meu negócio aqui, a Itália, não sei o quê. Cara, é uma história. Vamos lá. Tem coisa que é necessário, útil, urgente, importante, urgente e emergente. O cara, quando fala que é urgente, é porque na hora que era importante para ele, ele não fez. E ele quer pôr na minha conta. Coisa urgente para mim é só minha, não é sua. Eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu tenho ambiente, agora eu tenho novas conexões. Você vai anotar aí, network isso aí. Como é que deixa de ser medíocre? Começa a conectar com gente, vai mudar a sua cabeça. Por que deixar de ser medíocre? Os medíocres são vítimas. Os medíocres, eles desistem. Os medíocres, eles duvidam. Os medíocres são axiologistas. Eles acham tudo e não sabem de nada. Tudo que você fala para eles falam, não sei, quando eu cheguei já era assim. Eu vou falar as falas dos medíocres. Eu não sei, era de jeito que eu não cheguei. Essa é a fala do medíocre. O medíocre sempre é a vítima do problema. Mesmo que nem seja dele. Ele fala, não, vou pegar porque eu estou sem nada para fazer hoje, eu vou pegar um problema para mim e eu sou a vítima. O medíocre, ele sempre reclama. Ele sempre duvida. Ele sempre desanima. Ele sempre desiste. Esse é o medíocre. O medíocre nunca começa, e quando começa, já começa parando. O medíocre, você não vê ele fazendo nenhum tipo de prova de resistência. O medíocre, ele fica apavorado com crise. Ele já nasceu na crise, nunca teve um dia de paz nesse país, ele ainda está apavorado com aquilo que é normal. O medíocre, ele é empurrado. O medíocre é alienado. O medíocre é uma pessoa terrível. Orgulhosa, falta humildade nela. Ela acha que sabe, ela acha tudo, não tem certeza de nada, duvida de tudo, reclama de tudo, enche o saco de tudo. Por que ele é assim? Porque ele é a média das pessoas que ele convive, que são os medianos. Eu já fiz um negócio que é chato, mas passou ileso. O cliente mandou eu tomar no cu e eu não xinguei ele. Eu respirei e falei, senhor, eu quero te lembrar que aqui na Oi Brasil Telecom o cliente sempre vem em primeiro lugar. Só isso que eu fiz. Sabe por que vocês acham bonitinho ser mediano? Porque vocês são melhores que muitas pessoas da convivência de vocês e vocês acham que isso é alguma coisa. Nunca se compare com os derrotados, se compare com aquilo que Deus chamou. Essa é a referência. Se você ficar comparando com os derrotados, você vai ser um mediano condenado à morte. Você está numa prisão perpétua e em qualquer momento sai sua cadeira elétrica. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa de ser um mediano, vai virar uma máquina. Para de sentir o orgulho de ser melhor que os derrotados em volta de você. Esse povo não serve de pressão para crescer. Sentimento que você vai ter que ter nos próximos 10 ou 20 anos. Sempre ser o pior da mesa. Se você sentir que você é o melhor da mesa toda hora, você é o mais bobo que eu já vi. Se você faz para deixar de ser mediano, senta na mesa de gente pesada, cara. Dá um jeito de ficar perto de gente que te dá crise de manhã, de tarde, de noite. Você vai seguir uma pessoa, eu gosto tanto dessa pessoa. Anota assim, que crise essa pessoa gera em você? A igreja não funciona se estiver pobre demais. Não dá para sustentar o negócio. São os grandes que sustentam o negócio. Que é eles que cobram. Não podia fazer não sei o quê, não podia aumentar. É rico que fica perturbando o rolê para o rolê ficar mais poderoso. É o rico que quer fazer a sala VIP. Entendeu? Podia todo mundo sentar junto de boa. Mas o rico quer fazer, aí é normal. Aí você fala, você está defendendo? Você acha que na igreja tem isso? Jesus aceitaria isso? Jesus não aceitaria a maioria das igrejas de hoje. Os lugares onde tinha prosperidade foi onde eu vi que eu era medíocre. Meu pensamento era medíocre, meu comportamento, as minhas ações, principalmente, eram de gente medíocre. Você conhece seu irmão no dia de dividir herança, a sua esposa no dia do divórcio, seu amigo no dia que você está sem nada, filho quando você está velho. Quando você está velho, você conhece filho, quando você divorcia, você conhece o cônjuge, você conhece cada um no dia do desafio. O franqueado é no dia que ele olha para você e fala, você tomou meu dinheiro e agora nós vamos acertar isso aqui. Aí você não tem um inimigo, você tem um inferno inteiro. E aí um deles é o diabo liderando os demônios. Tudo por quê? Porque você foi acelerado demais, levantar um negócio cheio de defeito, que na hora que multiplicou, ficou exponencialmente vezes 300. Aí acabou o jogo. Por que você fala isso, Marcelo? Porque eu já desfiz negócio de franquia por causa desse tipo de coisa. Pus na mão, deleguei, a pessoa era neném para cuidar, ferrou com tudo, e eu tive que tirar alguns milhões do meu bolso e voltar atrás do negócio, devolver o dinheiro para todo mundo, e foi uma merda. Aprendizado violento. Todo mundo, fica tranquilo, que não dá conta, fica tranquilo, coisa nenhuma. A sugestão que eu te dou é pegar um padrão que funciona, que é americano. Eu sei que você nem está gostando da ideia que eu estou falando, que dá para ver pela testa, a energia, você tipo assim, eu não vou ouvir, sai em nome de Jesus tudo que ele está falando, eu quero multiplicar esse negócio com erro, sem erro, que eu quero meu dinheiro. Vai lembrar um dia. Negócio errado, multiplicado, é 300 e tantas vezes pior do que você ficar só com um negócio, compra um carro financiado e fica quietinho só com o seu. É uma ânsia de ouvir uma palestra sobre franquia e querer abrir franquia do nada. Você não sabe mexer com isso. Vai estudar franquia, vai chamar gente profissional para isso. Eu não quero colocar água no que você está falando, mas se não tiver fundamento, vai ser triste o fim.
É normal quebrar coisas que não começam direito também. Porque dificilmente a pessoa é humilde para corrigir. Sacou? Eu sei que não era o que você queria, mas era o que você precisava de ouvir. É ruim na hora que a gente dorme com esses remédios aí.